minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso Instagram do Espiritismo 24 horas. Mais um fim de semana de estudos, mais um fim de semana de reflexões em torno da obra Boa Nova da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos. Nós já estamos indo para o capítulo de número 24, A Ilusão do Discípulo. E antes, logicamente, de iniciarmos a nossa viagem nesse capítulo maravilhoso, nós gostaríamos aqui de levar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, que nos é concedida, de trilharmos os nossos caminhos com as páginas dessa obra maravilhosa. Que toda a equipe que iluminou com seus bálsamos o nosso planeta através dessas letras, perdoe-nos aqui a incapacidade e a pequenez na interpretação dos seus dizeres. Mas que além do perdão, por um acréscimo de misericórdia, intuam-nos da melhor maneira possível, para que não incorramos em interpretações descabidas, nem maculemos os ensinos profundos contidos nesse opúsculo maravilhoso. Meus irmãos, são 30 capítulos, já estamos no de número 24, e sempre lembramos que esse estudo também, essas reflexões também, elas ficam disponíveis no YouTube da TV Chico Xavier, todos os sábados às 8 horas da noite. Então, se você está chegando agora, logicamente, primeiramente, seja muito bem-vindo. É muito bom que o seu coração esteja unido, esteja sintonizado com o nosso coração. E se você já esteve por aqui outras vezes, que alegria recebê-lo novamente. Mas, se você perdeu alguma reflexão, se você perdeu algum comentário sobre qualquer dos capítulos, nós o convidamos então a acessar a nossa playlist no YouTube da TV Chico Xavier, Boa Nova, Uriel Santos, e ali você terá acesso a todos os capítulos. É interessante, meus amigos, que na lição de hoje, A Ilusão do Discípulo, eu vou fixar aqui o comentário para aqueles que estiverem chegando, para que possam observar sobre o que nós estamos conversando, e um bom dia desde já a todos os que estão carinhosamente nos acenando, a todos os que estão carinhosamente deixando aqui a sua mensagem inicial. É interessante que na lição de hoje nós iremos observar o grande conflito interno do discípulo Judas. Por isso o título, A Ilusão do Discípulo. E acredito eu, tenho a mais absoluta certeza, que nenhum capítulo ele está disperso. A estrutura do livro ela não é construída por acaso, por mera aleatoriedade. No capítulo de número 23, intitulado O Servo Bom, nós nos deparamos com a história de Zaqueu. Zaqueu, que não estava no círculo íntimo de Jesus, mas que tinha uma grande vontade em conhecer e reconhecer o Messias redivivo. Zaqueu, que era considerado um impuro, que era considerado uma pessoa, uma individualidade imunda, um publicano, que ali nós percebemos no capítulo 23 o quanto os discípulos tinham contrariedade, porque Jesus ele foi convidado e ele foi cear a casa de Zaqueu, ele vai até a casa de Zaqueu, ele visita Zaqueu, o quanto há uma contrariedade, porque Jesus ali estava ressignificando muitas questões, muitas crenças interiores, mas em Zaqueu nós temos a figura do bom servo, o servo diligente, o servo fiel, o servo que sabe não compactuar Jesus com as mazelas e as misérias do mundo,
e o servo que sabe fazer o melhor a seu alcance para colocar Jesus em sua vida, para colocar Jesus em seu plano, fazendo com que Jesus seja a figura central do seu dia a dia. Em Judas, nós perceberemos um discípulo do campo íntimo de Jesus, do colégio apostólico inicial, mas um discípulo que, pela sua ilusão, busca adequar Jesus ao mundo. E aí nós observaremos as tragédias e principalmente a tragédia fundamental desse discípulo, a tragédia consciencial desse discípulo. É interessante também nós deixarmos aqui muito claro que a noção dessa construção do reino divino é uma noção que nós ainda patinamos. Que mesmo aí, se considerarmos anos temporais humanos, materiais, mesmo aí 2000 anos depois, nós temos muita dificuldade em assimilar essa noção do reino divino. Inclusive, as nossas próprias construções religiosas, elas têm dificuldade em emancipar essa ideia do reino divino. Nós podemos observar que as nossas denominações religiosas constroem ou buscam desenhar, pintar a imagem do reino divino como um reino humano, construído e edificado nas mesmas proporções e com as mesmas características de um reino humano. É interessante nós retornarmos aqui a um diálogo que ele está lá no capítulo 3 dessa obra Boa Nova, que é um diálogo que sempre que eu tenho a oportunidade eu gosto de retornar a ele, que é o diálogo entre Jesus, a verdade, o caminho, a vida, e entre um sacerdote de nome Hanã, que aqui nós podemos observar, aqui nós podemos interpretar como sendo os desenganos do mundo. São desenganos temporários, mas são desenganos que as personalidades, que as personagens carregam, que nós carregamos. Nesse diálogo de Jesus, ele apresenta ao sacerdote Hanã, que age com ironia, que age com desprezo, que age com falsa superioridade, mas ele apresenta ao sacerdote Hanã a real, a verdadeira noção do reino divino. E ele é o primeiro ponto da obra que Jesus, que Humberto de Campos vai ilustrar o que é o reino divino para os nossos corações. E tem uma função muito importante essa questão para os nossos corações. Porque o reino divino, conforme orientará, conforme ensinará Jesus, e aqui a gente pode fazer até uma reflexão com a expressão meu reino não é deste mundo, mas o reino divino, em consonância com as palavras do Mestre, em consonância com a exemplificação do Messias, o reino divino é uma obra de caráter divino, alicerçada, construída, edificada nos corações das individualidades. Então é um trabalho de interiorização. Não é um trabalho externo, não é um trabalho de construções externas. Ele é um trabalho, e escutem o que eu vou dizer aqui, porque esse é um ponto fundamental para o nosso estudo de hoje. Me acompanhem, né? E quando eu digo aqui me acompanhe, não é, por favor, entendam, não é menosprezando a capacidade de entendimento daqueles que nos escutam, mas é talvez menosprezando a minha capacidade de colocar essa beleza em palavras. Eu tenho um certo receio, porque talvez eu não consiga expressar a grandeza do ensino com as minhas palavras, que são muito pequenas. Quando eu digo me acompanhe aqui, não estou desprezando a capacidade de recepção dos que nos acompanham. Eu estou aqui observando que a minha capacidade, talvez, de explicação seja muito imperfeita. Por isso que eu peço toda a atenção. Mas a construção do reino divino é um trabalho de reforma, é um trabalho de modificação, é um trabalho de ressignificação interna que trará suas consequências no exterior. Ele não é um trabalho externo que trará consequências para o interior. Ele é uma visão totalmente diferente. Então você se reforma, você se modifica, guiado por potestades
guiado por irmãos que já estão na vanguarda, você se reforma, você se modifica, você se ressignifica, você edifica esse reino no seu coração, permite que essa obra divina seja realizada no seu coração, e isso terá reflexos para o exterior. E isso terá modificações no exterior. Então, esse é o reino divino. Eu quero que você, nessa manhã de sábado, eu quero que você saia com essa ideia daqui. Amanhã nós temos a representatividade da Páscoa. Páscoa não quer dizer chocolate. Páscoa quer dizer libertação. E sem buscar aqui os profundos significados judaicos da data, mas encare a Páscoa como uma libertação. Encare a Páscoa como um ressignificar da sua vida. Mas toda libertação precisa de uma doutrina que há em base. Senão você não fica liberto por muito tempo. A libertação não pode ser vã. A libertação não pode ser hipócrita. Toda ressignificação precisa de um campo normativo que a permita acontecer. E essa liberdade propiciada pelo reino de Deus e essa ressignificação permitida pelo reino divino, ela tem a sua base, ela tem a sua doutrina, ela tem o seu código normativo em Jesus. Então, que nós saibamos encarar essa Páscoa, saibamos encarar esse renascer, saibamos encarar esse ressignificado com Jesus. Entendendo aí sim, retorno ao meu pensamento, retorno ao meu raciocínio, entendendo aí sim, que é o que eu gostaria que todos saíssem aqui com esse entendimento, entendendo que esse reino de Deus será edificado no seu coração. Um trabalho de interiorização, um trabalho de renovação, algo que nós utilizamos muito na doutrina espírita, um trabalho de reforma íntima. Reformar, entendam, reformar não é destruir. Reformar é transformar. É pegar aquilo que já tem, observar o que pode ser aproveitado, observar o que talvez precisa ser renovado e partir a partir desse ponto. Eu não vim destruir a lei, dirá Jesus. Ele veio conceder à lei o fiel cumprimento. Jesus ele não vem te destruir, ele não vem me destruir. Mas ele vem mostrar a todos nós qual a nossa real significação em existir. Qual é a nossa essência. E muitas vezes nós não entendemos qual é a nossa essência. Porque, retornando ao sacerdote, o sacerdote não compreenderá o que é essa edificação do reino divino no seu próprio coração. Tanto que o sacerdote Hanan, ele começa a fazer comparações com os reinos do mundo. Jesus, ele começa a enumerar. Você quer construir um reino? Beleza. Então cadê seus príncipes? Onde estão os grandes sacerdotes? Onde estão as multidões? Onde estão os grandes políticos? Cadê o teu poderio armamentício e financeiro? Como é que você vai gerenciar isso tudo? O pensamento do sacerdote é o pensamento da construção de um reino humano. Sabe por que tem momentos que você não consegue, eu não consigo entender essa edificação do reino de Deus? Porque a gente está com pensamento material. A gente está com pensamento humano. A gente está tentando trazer Jesus com as bases humanas que a gente tem. A nossa mente ela tem que dar um clique. Ela tem que se libertar dessas correntes puramente materiais. Aí, quando a gente faz esse movimento de libertação, a gente começa a perceber e sentir esse reino crescendo dentro de nós. É interessantíssimo, perdoe-nos, mas é interessantíssimo porque Jesus ele vai dizer ao sacerdote, e com muita veemência, com muita firmeza,
Porque o sacerdote ele vai perguntar para Jesus como é que ele conseguiria moldar um reino perfeito, o reino de Deus, um reino perfeito, com fragmentos de lama, com fragmentos de barro, que seriam as criaturas imperfeitas que estariam ali se aproximando, os simples e ignorantes que estariam ali se aproximando para a obra a proposta por Jesus. E aí Jesus vai dizer a ele: olha, sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nem cinzel que seja superior ao da boa vontade. O que significa sentimento e boa vontade para o ser? Questione-se. Você é um ser inteligente. Você é um ser com capacidade de raciocínio. Você não é uma máquina, você não é uma geladeira, você não é uma máquina de lavar. Você é um ser inteligente. Então questione-se. O brilhante da vida está em raciocinar, está em filosofar, está em questionar. Quando você para de filosofar, quando você para de questionar, você esquece quem você é. Penso, logo existo. Então raciocine. O que é sentimento? O que é boa vontade? São trabalhos internos. São trabalhos da essência do ser. Então essa percepção do reino divino passa para você ter o sentimento e a boa vontade em querer construí-lo. Não são edificações exteriores, não são mármores, prédios com mármores belíssimos de Carrara. É teu trabalho íntimo, é teu trabalho interno. O sacerdote vai continuar perguntando ainda: mas Jesus, você conhece as leis do templo e os códigos da corte provinciana? E Jesus vai dizer simplesmente que ele conhece o amor e a verdade. Jesus vai dizer simplesmente que ele conhece a vontade do Pai que está nos céus. Então a gente não precisa de grandes letras, a gente não precisa de grandes movimentos exteriores. A gente não precisa, e é aqui mais uma vez que eu quero que você preste bastante atenção, a gente não precisa da concordância do mundo exterior para edificar o reino de Deus. O reino de Deus é uma concordância íntima entre você, a sua consciência e o Pai, através de Jesus. Anota isso. Anota isso. Você que nos acompanha, às vezes você está aí com uma lapiseira, com uma caneta, anota isso. Você não precisa da concordância do mundo externo para a edificação do reino de Deus. A edificação do reino de Deus é entre você, a sua consciência e o Pai, através de Jesus. Não adequando o mestre às questiúnculas do mundo, mas adequando o seu caminho a Jesus. Quando nós não temos essa percepção, nós caímos em ilusões que nos desencaminham. E é aqui que a gente vai encontrar Judas, de Iscariotes, o discípulo iludido. Então, quem está comigo há mais tempo aqui sabe que Humberto de Campos ele pontua o cenário do capítulo. Esse exercício literário de Humberto de Campos é um exercício belíssimo. Quando o autor ele tem a capacidade de realizar uma ilustração, de realizar um desenho que te transporta para o livro, para a obra, o entendimento, a leitura fica mais palatável. Eu me lembro que quando adolescente, e quem leu essa obra pode colocar aqui para nós que fez a leitura, mas eu me lembro que quando adolescente eu fui introduzido a um universo de um escritor, de Tolkien, que é a obra O Senhor dos Anéis. E quem leu O Senhor dos Anéis, na trilogia O Senhor dos Anéis, o primeiro livro é A Sociedade do Anel. E é interessantíssimo que nas quase primeiras 100 páginas do livro, ele está descrevendo um cenário, que é o cenário onde moram os hobbits. Ele descreve o condado.
E ali ele tem a habilidade de descrever até a altura da grama daquele cenário. E pode parecer enfadonho para quando nós não estamos tão acostumados a uma capacidade literária nesse jaez. Mas com o tempo você percebe que ao descrever o cenário com tanta simplicidade, mas ao mesmo tempo com tanta complexidade, o autor te convida a estar naquele cenário. A obra fica mais palatável, o entendimento ele é ampliado. Humberto de Campos, na grande maioria dos capítulos dessa obra, ele te coloca lá. Ele te coloca na história que ele vai te contar. Você respira a poeira daquele tempo. Você quase que sente a areia que o circundava. Você consegue perceber, você consegue tocar, você consegue estar. Aqui, por exemplo, nós vamos estar com Jesus, chegando em Jerusalém. Olha a imagem vindo até nós. Olha a ilustração chegando até nós. Observe o nosso espírito sendo transportado para aquele momento. Nós iremos aqui estar com Jesus, chegando em Jerusalém, sob uma chuva de flores. Por quê? As pessoas receberam a Jesus como um conquistador humano, na incompreensão do que é um reino divino. As pessoas recebem a Jesus com homenagens, como se ele fosse um grande general humano que acabara de chegar para com seus exércitos libertá-los do jugo dos escravizadores, dos dominadores. A percepção humana do reino. A percepção humana do Messias. E aí, quando Humberto de Campos ele pinta esse cenário, nós vamos nos encontrar na companhia de dois discípulos. Tiago, filho de Zebedeu, tranquilo, calmo, e Judas, inquieto. Então nós temos aqui uma dualidade entre um discípulo que já começava a compreender e um discípulo que tentava compactuar com os poderes do mundo. Entre a tranquilidade de Tiago, o filho de Zebedeu, e a intranquilidade e o movimento de inquietação de Judas. Meus amigos, inquietação, façam aqui o raciocínio comigo. Inquietação conduz à incerteza. Incerteza nos arroja para os despenhadeiros dos desenganos, convidando-nos a séculos de reparações. Por que inquietar-nos se Deus é conosco? Uma percepção que ali faltava ao discípulo iludido, que ali faltava a Judas. E qual que era a inquietação de Judas? E aqui é interessante porque nós fomos criados para realizar julgamentos pesadíssimos em Judas. A gente tem a tradição de malhar o Judas. Judas é o culpado por tudo de errado que está acontecendo. Judas traiu Jesus. Nós temos toda essa percepção de Judas como uma personalidade onde a reforma, onde o perdão seria impossível. Mas qual que é a inquietação de Judas? E quando a gente observa a inquietação de Judas, a gente percebe que há mais de Judas
do que gostaríamos em nós. Porque Judas está assim, gente, mas será que Jesus não é muito bom? Será que Jesus não é muito simples para quebrar esse jugo tirânico sobre Israel? Vamos ampliar isso aqui, vamos entender Israel como a humanidade inteira. Aí muitas vezes a gente pensa, mas será que não está muito calmo para realizar essa transformação que a gente tanto quer, não? Será que a gente não precisaria talvez de movimentos mais rudes para que o reino de Deus fosse finalmente implantado? Será que essa nossa, e aí é o pensamento incorreto humano, será que esse nosso papinho, expressões jocosas nós utilizamos, será que esse nosso papinho de calma, de paciência, de compreensão, de caridade, será que esse nosso papinho vai realmente transformar o mundo? Não seria melhor chacoalharmos as mentes ainda em erro? Essa é a preocupação, essa é a inquietação de Judas. Será que Jesus não é muito simples? Será que Jesus não é muito bom? Será que Jesus realmente ele vai dar conta de lidar com todos esses poderes transitórios para a implantação desse poder maior? Para a implantação do reino de Deus? É aí que Judas começa a cair. A gente tem o pensamento incorreto de acreditar que Judas não amava Jesus. Está errado isso. Judas amava e muito a Jesus. Judas estava extremamente preocupado com Jesus. Só que ele se permitiu levar pelos desenganos. O pensamento de Judas era um pensamento de proteção com Jesus. Porque pela doçura do mestre, pela simplicidade do mestre, pelo sentimento real de amor e de doação do mestre, ele não acreditava que Jesus conseguiria, aí é o pensamento material, que Jesus conseguiria duelar com os poderes transitórios estabelecidos no mundo. Ele não conseguiria duelar com os sacerdotes e muito menos Jesus conseguiria duelar contra o poder estabelecido por Roma. Então, Judas ele não odiava, percebam isso, Judas ele não odiava Jesus. Judas ele amava intensamente a Jesus, mas até para amar a gente tem que saber como a gente ama. Se o nosso amor está descontrolado, ele vira uma paixão. Nós ficamos cegos e nós não percebemos o mal que nós estamos fazendo. Esse amor de Judas, ele vira uma paixão descontrolada, ele quer proteger o mestre, ele quer proteger a obra. Então, para proteger a obra, ele quer tomar a obra para si. O pensamento dele ele chega até certo ponto a ser interessante, porque ele pensa, eu vou entregar Jesus para os sacerdotes, nós vamos aprisionar Jesus, protegendo amor egoísta. Você quer proteger aquela pessoa de tudo. Então você até, se você pudesse, você guardava aquela pessoa no seu bolso e não deixava nada prejudicá-la. Ele quer entregar Jesus aos sacerdotes. Ele quer proteger Jesus, inclusive aprisionando Jesus. E depois, quando ele estabeleceu o movimento, com sangue, com espada, com guerra, ele liberta Jesus. Para que Jesus, com as suas manifestações, convencesse inclusive aos sacerdotes. É proselitismo. É proselitismo. Porque você não força ninguém a edificar o reino de Deus. Porque a verdade ela não exige, ela transforma. E a pessoa só vai começar a edificar o reino de Deus, começar a se reformar, começar a ressignificar a sua estrada quando ela quiser. Você não força ninguém a esse trabalho. É só quando a pessoa quiser. O máximo que você pode fazer é exemplificar e convidar através do exemplo. Você não força
ninguém a essa modificação. A ilusão de Judas não pode ser a nossa ilusão. A gente não pode entregar Jesus ao mundo, compactuar Jesus com o mundo, porque eu vou arrebanhar mais pessoas para a minha causa. A causa não é sua. A causa é eterna. A causa é divina. Então a gente entrega o nosso coração a Jesus, a gente faz o melhor, e não é que a gente espera pelo melhor, a gente tem a certeza que o melhor vai acontecer. Porque a gente se entregou, porque a gente se doou, e a gente está fazendo a nossa parte, inclusive se sacrificando. Inclusive se sacrificando. Ao filho de Zebedeu, Tiago, ele tenta retirar esse pensamento, essa ilusão de Judas. Ô Judas, Israel sempre teve líderes revolucionários. Que isso adiantou? Será que não é hora de uma nova proposta? Essa verdadeira revolução, essa edificação no coração e na alma. Aí eu pego mais uma vez aqui, eu expando Israel para a terra, Israel para o planeta. O planeta sempre teve líder revolucionário. Gente que gosta de bradar aos quatro cantos que reformará o mundo através das armas. E o que isso adiantou? Quantos derramamentos de sangue, quantas tragédias em prol dessa revolução, dessa transformação. E o que isso adiantou? Então será que não é a hora, gente, de operar essa revolução verdadeira? De coração e de espírito? Será que o Evangelho ele realmente tem princípios de inação? Que transformação maior nós podemos querer e pedir do que aquela que é efetuada no coração da própria criatura? Essa é a transformação que dá resultado no exterior. Sem forçar, sem obrigar, mas com sentimento e com boa vontade. Lembra que eu disse do sacerdote Hanã? O sacerdote, ele fazendo a pergunta a Jesus, se Jesus conhecia os códigos da corte provinciana ou as leis do templo. Olha, isso é lá no capítulo 3. A gente está aqui no capítulo 24. Olha a fala que Judas irá direcionar para Tiago, para o filho de Zebedeu. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. O mesmo pensamento deturpado do sacerdote. O mesmo pensamento que anseia em construir o reino divino com instrumentos humanos. Instrumentos materiais humanos. E não é assim que vai acontecer. É muito legal porque a gente consegue perceber aqui um movimento envaidecido de Judas, porque ele percebe Jesus entrando em Jerusalém, sendo recebido como um conquistador humano, aplaudido, e ele fica intoxicado, inebriado com aquilo tudo. Mais uma lição para todos nós. Muito cuidado com os aplausos. Muito cuidado com os ambientes que sempre concordam conosco. Muito cuidado com a excitação das nossas vaidades. Jesus ele não se deixa levar por esse movimento que era um movimento não verdadeiro da integralidade daquelas pessoas.
Porque quando aquelas pessoas percebem que ele não era aquele general que elas estavam esperando, não era aquele reformador material que elas estavam esperando, elas se viram contra ele. A gente sabe que depois dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a gente pode até utilizar aqui uma expressão popular. Dali para frente foi só para trás. Materialmente falando, dali para frente foi só para trás. Quando houve a percepção de que Jesus não era esse conquistador mundano, muitas daquelas pessoas que aplaudiram a ele quando ele entrou em Jerusalém se voltaram contra ele. E aí nós temos o fenômeno do martírio, nós temos o fenômeno do julgamento injusto, nós temos o fenômeno da crucificação. Fenômeno esse auxiliado pelo discípulo iludido, que ele entrega ao mestre. E aí, voltando aqui, por esse amor mal direcionado, por esse bem-querer mal direcionado de Judas com relação a Jesus, ele entrega o mestre aos sacerdotes do templo, aos asseclas de Caifás. Ele entende que dirigiria a atividade dos companheiros e que depois, inclusive, ele dirigiria os dons espirituais de Jesus. Só que, meus amigos, o prêmio da vaidade é sempre um prêmio muito amargo. É sempre um prêmio muito amargo. Judas, ele precisa perceber o quanto as promessas humanas são falhas. Judas, ele tem uma dor consciencial após esses movimentos, porque após esses movimentos, o sacerdócio organizado o abandona. Após ele entregar a Jesus, o sacerdócio organizado o abandona. O colégio apostólico está completamente dissipado. Todo mundo ficou com muito medo. O negócio ali, vamos falar a verdade, o negócio ali nos momentos da crucifixão, o negócio ali foi feio. Cada um por si, Deus por todos. E o principal aqui para Judas não é que os seus irmãos de jornada estavam julgando ele. Não é que Jesus estava culpando a Judas. Pelo amor de Deus, falar isso é um contrassenso. Mas a consciência do discípulo mostrava a ele um engano que ele tinha realizado. E com essa dor na consciência, Judas comete, aí sim a gente pode dizer aqui, Judas comete o maior ato de traição contra as leis da vida. Aí sim a gente pode utilizar aqui o vocábulo traição. Judas comete o maior ato de traição contra as leis da vida. Porque completamente desolado, abraçando a culpa e esquecendo que deveria ali, na verdade, assumir a responsabilidade. Só para a gente fazer um paralelo aqui, é paralelo, não é comparação, é paralelo. Mas, por exemplo, a gente vê Saulo. Saulo, ele participa dos movimentos que permitem o apedrejamento de Estevão. E quando Saulo, ele é convidado por Jesus, Saulo, ele não abraça a culpa, ele aceita a responsabilidade dos seus atos. Reforma-se, de Saulo, o esperado, a grande potestade do povo hebreu, transforma-se em Paulo, o pequeno, o diminuto, e vai trabalhar. Não é aquele trauma que o define, é como ele reage àquele trauma que vai defini-lo. Não é o que ele havia feito. Ele não fica aprisionado naquilo que ele havia feito. Mas ele vai trabalhar a partir daquilo que ele havia feito, assumindo responsabilidades. Judas, ao invés de assumir responsabilidades, ele abraça a culpa. E ele comete o maior ato de traição contra a vida, que é a questão do autoextermínio. Só que ele não percebe. Talvez ele gostaria que Jesus
estivesse julgando. Talvez para sua consciência fosse mais tranquilo que ele estivesse ali recebendo de Jesus a maior reprovação possível. Mas ele enxergava apenas no Mestre a seguinte expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Jesus tanto não julga a Judas, e nós temos um capítulo maravilhoso também de Humberto de Campos na obra Estante da Vida, que é o capítulo de número 34, intitulado O Anjo Solitário, que nós temos mais uma vez Humberto de Campos com seus dotes literários, nós temos a construção das responsabilidades no dia do Calvário. Humberto de Campos vai nos dizer que enquanto Jesus agonizava na cruz, enquanto a matéria agonizava na cruz, o céu de Jerusalém é rasgado e diversas entidades angélicas foram até Jesus. E Jesus ali, ele recebia essas entidades angélicas e ele determinava a essas entidades o grau das responsabilidades. Nós tínhamos ali essas entidades, os anjos da ternura, os portadores da consolação, os embaixadores da harmonia, os emissários da beleza, os distribuidores da justiça, os doadores do carinho, todos ali com as suas responsabilidades muito bem organizadas por Jesus. E depois de toda essa pleiade surgirá uma entidade angélica solitária que vai se aproximar do peito opresso de Jesus e vai escutar algumas ordens de Jesus que ninguém mais escuta. E essa entidade, então, prontamente, numa velocidade incalculável, ela vai afastar-se. E nós, então, por Humberto de Campos, nós, então, reconhecemos e aprendemos que essa entidade solitária, que esse anjo solitário, que havia recebido ordens inaudíveis de Jesus, partido prontamente, havia ido resgatar Judas, que acabara num ato impensado, que acabara de realizar o autoextermínio. Então percebam, o discípulo iludido não é abandonado por Jesus, que prontamente envia a ele um anjo solitário, que Humberto de Campos nos coloca, um anjo chamado Caridade, que envia a ele o anjo da caridade para resgatá-lo. Então, a mensagem, além do aprendizado de tomarmos muito cuidado com as ilusões, de não querermos compactuar Jesus com os desenganos do mundo, mas sim moldarmos as nossas estradas através e com Jesus, a mensagem é uma mensagem que conforta, é uma mensagem que consola. Porque, apesar de iludidos, nós não estamos abandonados. Apesar de iludidos, nós não estamos jogados às traças. E o acréscimo de misericórdia de Jesus sempre vem nos resgatar. Então, que fique essa mensagem. Jesus está sempre a nos resgatar, apesar das nossas ilusões. Que saibamos aceitar o resgate de Jesus, edificando verdadeiramente o reino divino nos nossos corações. Muito obrigado à companhia de todos. Reforçando, esse estudo estará disponível no YouTube da TV Chico Xavier hoje, sábado, às 8 horas da noite. E semana que vem nós retornamos com o capítulo de número 25, que conversa conosco sobre a última ceia. Até lá, se a vontade do Pai assim nos permitir.
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,